Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando a palavra de Deus para a sua vida. E na ocasião, nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. Se essa mensagem edificar a sua vida, compartilhe com outras pessoas, né? Você pode acompanhar as outras mensagens. Essa é a nossa 21ª mensagem no livro de Juízes. Então você pode acompanhar as outras 20 mensagens no arquivo do canal, vai ficar em mensagem sugerida aqui também. Então venha comigo, vamos ao texto bíblico e vamos meditar um pouco naquilo que o Senhor tem para nos dizer na sua palavra. Juízes capítulo 14, versículos do 1 até o 20, diz assim: Sansão desceu a Timnate, e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias. Trazei-a para que seja minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhes responderam: Acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Toma-a para mim, porque ela me agrada muito. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as suas mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois disso, desceu e falou com a mulher que lhe agradava muito. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela, e quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles também comeram. Mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim costumavam fazer os noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias da festa, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguires decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram: Propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse: Do que comes saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Convence teu marido a revelar o enigma. Se não conseguires, vamos atear fogo em ti e na casa de teu pai. Acaso nos convidaste para roubardes o que é nosso? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu me odeias e não me amas, pois propusestes ao meu povo um enigma e não o revelaste a mim. E ele disse: Não o revelei nem a meu pai, nem a minha mãe. Por que deveria revelá-lo a ti? Por isso ela chorou diante dele durante o restante da festa. No 7º dia ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava, e ela revelou o enigma ao seu povo. Então os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhes as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso subiu enfurecido à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta e lida nesse momento. Derrama graça sobre nós, nos dá entendimento, abençoa cada pessoa que terá contato com essa mensagem, para que possa ser transformado pela tua palavra. Derrama graça sobre nós, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui falando já, como disse, há 20 mensagens, né, no livro de Juízes, mostrando aí
todo o ciclo dos juízos, como o povo abandonou a Deus logo que Josué e os anciãos morreram, né? E como eles deixaram de expulsar os povos da terra, e por isso Deus fez com que esses povos fossem pedra de tropeço para eles. Então, no momento que eles perdiam a referência, eles olhavam ao redor e o que eles achavam como referência era o povo pagão e seus deuses, né? E aí cultuavam os deuses mandavam um opressor, e quando aquele opressor vinha que tomava conta de Israel, Israel lembrava-se do Senhor, clamava, e o Senhor levantava ali um libertador, que libertava o povo, e enquanto aquele libertador vivia, o povo servia a Deus, depois esquecia do Senhor. Então, isso foi um ciclo que aconteceu na maioria das vezes, com a maioria dos juízes. No caso aqui de Sansão, o povo já estava oprimido ali há quase 40 anos de opressão dos filisteus. E o Senhor prometeu ali libertar através de uma criança, que na mensagem passada nós vimos que da promessa de Deus para os pais de Sansão, que ele seria um libertador de Israel. Por isso ele estava sendo consagrado desde o ventre da mãe. Ele foi consagrado como nazireu ao Senhor. Ele precisava cumprir um voto onde ele não podia tocar em nenhum fruto da uva, né, da videira. Ele não poderia tocar em cadáveres, e ele também não poderia cortar o cabelo, passar navalha no cabelo. Esse era o voto do nazireu, né, que ele havia feito. Na realidade, ele foi consagrado a isso desde o ventre, né? Pois bem, agora a história já chega com Sansão já adulto, né? A história já pula ali do nascimento dele para Sansão já adulto. E aqui a gente vai ver que Sansão era consagrado a Deus, mas ele não andava de acordo com aquilo que Deus ensinava, né? Então, mesmo consagrado ao Senhor, ele andou por caminhos distantes de Deus, quebrando seus votos, cometendo todos os tipos de pecado que você possa pensar aí. Então, é por isso que o tema de hoje é Sansão, distanciando-se de Deus. Quando ele começa a se afastar de Deus, na realidade, como não fala da infância e da adolescência, a gente não sabe exatamente como ele era, mas aqui já aparece alguém que está disposto a se afastar de Deus, a tomar suas próprias decisões e caminhar distante daquilo que Deus tinha para ele, né? E a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que quem está se distanciando de Deus fecha os ouvidos para as suas advertências. Nós vimos que os filisteus já eram os inimigos de Israel, que subjugavam Israel já há 40 anos, é uma geração, né? Muitas pessoas que eu conheço não têm 40 anos ainda. Então, talvez muitos de vocês que estão assistindo não tenham 40 anos ainda. Então, os filisteus eram os inimigos que passaram ali 40 anos subjugando Israel. Agora, é interessante porque a gente vê Sansão aqui circulando no meio dos inimigos, com relações sociais com aqueles inimigos. Veja o versículo 1. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. O que é que ele foi fazer ali em Timnate? Mais na frente a gente vai ver, por exemplo, Sansão se envolvendo com prostitutas, e Sansão se casou depois com Dalila. A gente conhece mais essa história do que desse primeiro casamento dele. E Sansão tinha muitos problemas aí com as mulheres e tudo mais. Então, o que é que ele estava fazendo lá em Timnat? Talvez ele estivesse justamente atrás de mulheres, ou em situações de relações sociais, né, com aquele povo pagão. Então, nesse sentido, Sansão se envolvia ali com as coisas daqueles povos, né, quando ele era alguém consagrado a Deus, que devia andar separado de todas essas coisas. E aí, justamente nesse processo, ele conhece uma mulher filisteia, da qual ele se agrada muito, né? O texto fala o tempo todo que ele se agrada muito daquela mulher, ao ponto de querer casar com ela. Então, ele vai até seus pais e diz: olha, vocês precisam intervir por mim aí, porque eu quero casar com a mulher que eu conheci do meio dos filisteus.
E aí os pais dele ficam chocados, porque os pais deles entendem que, como israelita, ele não podia fazer isso. E ele disse: olha, não tem entre os teus parentes ninguém que você possa casar? É necessário ir casar com uma filisteia ali, e aí eles chamam os filisteus ali de incircuncisos, ou seja, não, pessoas que não fazem parte do povo de Deus. E Sansão não dá ouvidos a isso. Sansão não está nem aí para isso. É como uma criança birrenta. Sabe aquela criança que você leva no supermercado e ela vê uma coisa e quer aquela coisa de todo jeito, e aí ela bate o pé e quer, e quer, e quer. Então, com vergonha, eles dão para a criança para ver que ela para ali, mas aí na frente ela encontra outra coisa e vai começar o processo todo de novo. Então, o Sansão aqui agiu como uma criança, não houve maturidade na vida dele. Ele bateu o pé que queria casar com aquela mulher, o Filisteia. O detalhe do texto que a gente pode ver aqui é que Deus usa essa situação, né? Deus usa essa questão para subjugar os filisteus. Veja, versículo 4: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam Israel. Então, perceba que Deus está controlando a situação. Agora, a gente não pode ir aqui mais distante do que o texto apresenta, porque algumas pessoas vão dizer, então foi Deus que colocou aquela mulher no caminho de Sansão. Foi Deus que fez com que Sansão gostasse daquela mulher. Então Deus não pode fazer isso. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, se era pecado que ele deixasse se casar com um israelita para se casar com os povos pagãos e se misturar com aqueles povos pagãos, então não pode ter sido uma ação de Deus essa. Na realidade, o que acontece é que Deus ele tem um controle tão grande das situações, das circunstâncias, que ele é capaz de pegar, ainda na nossa desobediência, ainda no nosso pecado, fazer com que os propósitos dele se cumpram. Então, ninguém vai deixar de ser responsável pelos seus pecados por conta disso, mas os propósitos de Deus vão sempre prevalecer, né? Porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É Deus quem determina, porque os planos de Deus são maiores. Então, Deus não estava ali aprovando a situação de Sansão. O que acontece é que Deus já tinha levantado Sansão e o propósito de Deus ia se cumprir. Os filisteus iriam ser subjugados, ok? Veja bem, tapar os ouvidos para a advertência da palavra de Deus é o primeiro passo para nos afastarmos dele. Quando a gente não quer ouvir as advertências, quando pessoas maduras e que seguem a palavra nos mostram o que a palavra de Deus ensina e a gente faz questão de tapar os ouvidos, de não querer dar ouvidos, nós já estamos dando os primeiros passos para nos afastarmos do Senhor. A gente vai achar que tem uma ideia melhor, que pode fazer do nosso jeito, e aí ignora aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, esses são os primeiros passos que são dados para distante de Deus. Então, tenho certeza que especialmente se você é um crente, você quer andar conforme aquilo que Deus ensina. Então, a primeira coisa que devemos fazer é olhar para a palavra, porque a palavra é esse nosso guia. E cada vez que a gente se afasta da palavra, tanto no plano individual quanto no plano mais coletivo, a própria igreja muitas vezes se afasta da palavra, então ela está se afastando também do Deus da palavra, né? Precisamos estar atentos a isso. Então, quando nós nos afastamos, deixamos de ouvir as advertências de Deus, tapamos os nossos ouvidos para isso, nós já estamos nos afastando do Senhor. Segunda coisa, quem está se distanciando de Deus está quebrando os seus votos com o Senhor. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele tinha um voto, ele era consagrado ao Senhor desde o ventre, não podia tocar em vinho, nada da uva ele podia consumir, nem que fosse da casca da uva, nem que fosse da semente da uva, nem que fosse da folha da uva, nada que fosse de uva ele podia consumir. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia passar navalha na cabeça. Então, ele tinha esses três
essas três questões que complementavam o voto. E a gente pode perceber que ele quebra as três, né? A questão do vinho aqui não fica tão claro, mas alguém que vive na prostituição como ele vivia, buscando prostitutas e mulheres, e nas festas, na esbórnia, né? Então, naturalmente, isso era uma questão para ele. Possivelmente, ele quebrou essa parte do seu voto também. Mas, enfim, tem uma questão aqui que fica mais clara aqui para nós, que é a questão de tocar em cadáver. Então, ele vai com seus pais em busca daquela mulher que ele realmente gostou dela, né? Que queria, por fim da força, casar com ela. Então vai, convence seus pais, vão lá entre os filisteus. No meio do caminho, acontece que um leão novo, né? Um filhote de leão, não sabemos o tamanho, mas dependendo do tamanho, um filhote de leão mata do mesmo jeito, né? E aqui o texto diz que ele acabou matando aquele leão. Versículos 5 e 6. Sansão desceu a Timnate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timnate, um leão novo o atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com suas mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Veja, ele estava descendo com seus pais. Em algum momento aqui ele se afasta, né? Porque diz que ele descia com os seus pais. Mas quando passa para a parte do leão, o leão atacou ele e ele não diz aos pais. De alguma forma, eles se distanciaram um do outro. O leão atacou ele, ele acabou matando o leão e colocou o corpo do leão em algum lugar lá. Ele não quebrou o seu voto aqui, quando ele matou o leão. Ora, ele está sendo atacado, e aí diz que o Espírito do Senhor se apossou dele. E guarda essa questão aqui. Sempre que fala da força descomunal de Sansão no texto, e a gente vai ver em outros momentos, vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Porque Sansão não tinha força em si mesmo. A gente sempre vê nas historinhas infantis Sansão sendo ilustrado como alguém muito forte, né? Muito musculoso, mas não exatamente condiz com a realidade de Sansão, porque a força não vinha de Sansão nem dos músculos dele. A força de Sansão vinha do Senhor, do Espírito Santo, que dava força a ele, e nesse caso ele matou facilmente um leão que o atacara, né? Agora, é interessante porque ele mantém tudo em segredo. Ele mata o leão, mantém tudo em segredo, não diz nada a ninguém. Não sabemos porquê. Sansão era meio obscuro nesse sentido. Ele mentia, enfim, ele não dizia a verdade assim, e acabava omitindo algumas informações, como nesse caso. Então, quando ele volta à cidade dos filisteus para o casamento, porque ele vai, acerta o casamento, vai para casa, né? Esperar a época do casamento. E quando ele volta para o casamento, ele resolve fazer uma visitinha ao cadáver do leão, né? A gente não sabe quanto tempo passou, mas de alguma forma ele quis ver como é que estava ali o cadáver daquele leão, não sei porquê. E quando ele chega lá, ele encontra o cadáver do leão com uma colmeia, né? As abelhas fizeram ali, não sei como, uma colmeia ali dentro daquele cadáver daquele leão. E aí ele vai até aquela colmeia, pega o mel dali do corpo do leão. Aí sim, agora sim, ele está quebrando um dos três pilares ali do voto de Nazireu dele. Ele toca num cadáver. Quando ele matou ali, o corpo ainda quente e tudo mais, e ele estava se defendendo, não era aquela situação. Mas agora não. Agora ele pega já um cadáver que é contaminado com todas as impurezas, né? Os micro-organismos que vão se formando para a putrefação de um corpo morto. Então ele vai lá e pega aquele mel contaminado pelo cadáver do leão. Ele precisa tocar ali no cadáver do leão. Então ele pega aquele mel, leva, dá para os pais, vai comendo, né? Dá para os pais, não diz de onde ele pegou. Mais uma vez, ele fecha a boca, ele não diz nada. Ele fica
na dele, mantendo aquele segredo. Ora, quando nos consagramos a Deus, devemos viver para nos aproximar dele, não para nos distanciar dele. Então, cada vez que a gente quebra aquele voto que fazemos a Deus, quando nos consagramos a Ele, quando pedimos perdão pelos nossos pecados e prometemos a Deus até lutar contra, e às vezes a gente vai lá e cai de novo. Então, cada vez que a gente faz isso, a gente acaba dando um passo para mais distante de Deus. E a gente precisa fazer o caminho de volta, a gente precisa buscar o perdão de Deus, a gente precisa voltar atrás. Me parece que esse não era o caso de Sansão, pelo menos aqui. Se você for para Hebreus, capítulo 11, se não me falha a memória, o versículo 38, capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Sansão está lá nos heróis da fé. Isso significa dizer que Sansão foi salvo. Me parece, observando o texto, é que ele foi salvo, primeiro que ele foi consagrado a Deus, mas, acima de tudo, porque no final da vida dele, me parece que ele faz uma oração mais sincera, a gente vai ver ainda mais na frente. Mas, por enquanto, aqui, tudo que ele faz é quebrar os seus votos, é andar como se fosse um ímpio e não como se fosse um servo de Deus. Então, nesse sentido, ele vai se afastando, quebrando os seus votos e se afastando do Senhor cada vez mais. Nós não podemos imitá-lo nesse sentido, nós precisamos lembrar das vezes que nos consagramos ao Senhor e fazer sempre o caminho na direção de Deus e não na direção das nossas vontades e não para distante de Deus. Terceira e última coisa, quem está se distanciando de Deus geralmente vai ter aí uma vida inconsequente. Ele não vai conseguir avaliar as consequências de se afastar de Deus. Sansão chega ali na festa do casamento. Aquela festa dura 7 dias, né, como era de costume naquela época. E eles trazem ali 30 homens convidados ali para aquela festa, para passar aquele dia ali na prosa, na resenha ali com Sansão, que era o noivo, né? Então, quando Sansão está ali com aqueles 30 homens, ele resolve ganhar alguma coisa nas custas daqueles homens. Ele resolve fazer um enigma. Eu vou dar um enigma e se vocês conseguirem adivinhar, vou lhes dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Então é isso que ele aposta ali. Agora, se eles perdessem, obviamente não conseguissem adivinhar, eles perderiam. Então a intenção dele era ganhar com aquela aposta nas custas ali dos convidados. Então ele faz ali aquele enigma, e aquele enigma é baseado justamente no que aconteceu com ele, né? Ele não tinha falado para ninguém, ele matou o leão, depois passou lá, o leão estava com a colmeia, então ele pensou justamente nisso, por isso que ele faz o seguinte enigma. No versículo 14 ele diz: então ele disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Então ele faz esse enigma, o pessoal fica doido porque não sabe o que é, e não tinham como eles saberem, né? E aí eles não conseguem decifrar, ver os dias se passando, e aí eles têm uma estratégia para saber o que é o enigma e poder dizer a Sansão. Eles vão até a esposa de Sansão, que era do seu povo. E na esposa de Sansão, eles dizem assim: olha, se você não descobrir para nós, a gente vai matar você, ele vai matar todo mundo, destruir a sua casa aqui. Então eles fazem uma ameaça a ela. E com essa ameaça, a esposa de Sansão passa todos os dias ali da festa de casamento atormentando Sansão, chorando, dizendo que ele não confia nela, que ele não ama, que tal, porque ele faz um enigma e não diz nada a ela, e ele ficou ali no juízo dele, todos aqueles dias da festa de casamento que era para eles estarem se alegrando, e eles estavam agora nessa discussão por conta desse enigma, até que Sansão não suporta a insistência e cede e conta para sua esposa o enigma. E aí ela de pronto vai e diz ao seu povo qual é o enigma. Eles dizem a Sansão e Sansão acaba perdendo a aposta. Ele até chega a dizer
uma frase interessante, né? Um provérbio que ele diz que um provérbio local, né? Que ele diz ali. Ele diz o seguinte: Sansão lhe disse: Se não tivesses arado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Sansão sabia, né, que eles tinham é, descoberto através da sua esposa, que ele deixou Sansão muito irritado agora. Por conta daquela brincadeirinha inconsequente. E lembra que quem se distancia de Deus acaba levando uma vida inconsequente. Ele não sabe até que ponto vai chegar o distanciamento dele de Deus, o que é que ele vai fazer. Sansão vai para a cidade de Asquelon e ali ele mata 30 homens para roubar as vestes de linho e a muda de roupa que ele precisava dar para os filisteus. E aí ele, com toda a sua raiva, vai lá e mata aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a história. Elas morrem de graça, morrem por conta daquela brincadeira inconsequente de Sansão. Então perceba como é complicado esses juízes dessa época, porque a gente não tem que olhar para a vida deles como exemplo a ser seguido. É justamente o contrário. A gente começa a observar como muitos, mesmo sendo usados por Deus, andaram distantes de Deus. E o pior deles é justamente Sansão. Então, o resultado dessa brincadeira foram 30 mortes de pessoas que não tinham nada a ver com aquela história. E Sansão acaba ficando com raiva, volta para a casa do pai, passa um tempo antes de voltar lá para ver a sua esposa. Afinal de contas, ela era a principal alvo da ira dele, né? Porque ela foi quem disse ao povo dos filisteus, né? Que qual era a resposta do enigma. Então ele vai irritado, ele vai para a casa do pai, passa um tempo lá para depois voltar. Essa história a gente vai ver na próxima mensagem. Mas o texto aqui termina dizendo justamente que a esposa de Sansão foi dada em casamento a outro homem, veja. Versículo 20. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. Veja, aqui o que ele está dizendo é que daqueles convidados para o casamento, ele recebeu a esposa de Sansão como mulher para ele. Porque Sansão foi embora e deixou ela. Isso vai gerar outro problema que, como eu disse antes, a gente vai ver na próxima mensagem. Ok? Então, quem escolhe andar longe de Deus não consegue mensurar as consequências dos seus atos. Até onde os seus atos vão, porque agora seus passos não são dirigidos pelo Senhor, seus passos são dirigidos por Ele mesmo. Então, se você decide dirigir seus próprios passos, você não sabe onde é que vai dar. Você não sabe as consequências que terá pela frente. Portanto, precisamos andar conforme a direção do Senhor e não conforme a nossa própria vontade. E algumas aplicações aqui para a gente encerrar. Precisamos estar vigilantes para, de repente, a gente não estar se distanciando de Deus, se afastando cada dia mais de Deus, e a gente não está nem percebendo isso. Quando a gente perceber, Deus já está bem distante, porque fomos em outra direção. Então precisamos estar atentos, vigilantes, cuidando para que o adversário de nossas almas não esteja nos levando para distante de Deus. Outra coisa, uma vida dedicada à palavra de Deus é a resposta para não nos afastarmos dele. Precisamos viver em dedicação à palavra, aprendendo da palavra, crescendo da palavra e andando conforme a palavra. Se você não está disposto a colher as consequências de estar afastado do Senhor, cuide para andar sempre próximo a Ele. Então, se você não está disposto a colher essas consequências que podem ser desastrosas, podem ser muito danosas, então viva perto de Deus, ande perto de Deus. Perto de Deus precisamos andar em santidade, não é fácil, né? Mas nós contamos com Deus que é misericordioso, que não nos abandona, que nos ajuda quando estamos com o coração sincero diante dele, buscando perdão dos nossos pecados e a prática de vida conforme aquilo que ele ensina na sua palavra. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a aplicar a sua palavra na nossa vida, para que não nos distanciemos dele, para que andemos
próximo a Ele, não como Sansão, que gradativamente foi cometendo pecados que iam deixando cada vez mais distante do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ensina a andar nos Teus caminhos, na Tua vontade. Não nos deixa, Senhor, ir para longe de Ti. Como disse Pedro, para onde iremos nós, se o Senhor tem as palavras de vida eterna? Derrama a Tua graça, cuida de cada um que está assistindo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa fazer penetrar em seus corações. Nós agradecemos por tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado. Até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.